Fala aí, torcedor palmeirense, fala torcedor do Verdão. Pessoal, Lavieri deu aula, né? Aí no All Sport, ano de primeira. E deixou aí, né, a bancada perplexa pela sua visão, né? O Lavieri é um cara que tem uma visão muito boa de futebol, principalmente quando se fala de Palmeiras. Ele é um cara muito sensato, um cara que sempre fala a verdade, vai em cima mesmo do lance. E vamos ver mais uma vez aí a análise crucial do Lavieri sobre o lance polêmico que teve aí no jogo, sobre Abel Ferreira. Eles falaram sobre isso. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Se inscrevam e deixem suas opiniões nos comentários. Tô errada? Ou como é que você vê essa expulsão do Abel? O Abel tentou justificar o erro dele com outros erros, eventuais erros que podem ter acontecido. Então, assim, a bandeira, o juiz, eles podem até ter errado nesses casos que o Abel citou, no caso do microfone, no caso dele xingar ontem. Pode ter sido um erro. Agora, nada justifica o que ele faz na beira do campo, de xingar, de desrespeitar, de às vezes ser ali daquele jeito que ele é na beira do gramado. Então, assim, não adianta, vocês querem saber por que eu chuto o microfone? Não. Primeiro, Abel, você quer reclamar que o lance foi errado? Beleza, não precisa chutar o microfone, não precisa xingar a bandeirinha, não precisa fazer tudo isso que você faz. Lógico, eu entendo, é nervosismo, é na beira do campo, tá todo mundo com adrenalina lá em cima, então o cara fica nervoso. Agora, desse jeito, nada se justifica, assim como nada justifica o Abel, ou Zubeldia. Agora, a gente tem que falar uma coisa que é fato aqui. O Abel tá há muito tempo ganhando muita coisa. E muitas vezes, mesmo quando ele tem razão, há realmente uma dificuldade de concordar com o que ele fala pelo personagem que ele mesmo criou, pelos problemas que ele mesmo causa. Então, às vezes, ele fala alguma coisa correta, mas por ele ser esse cara que muitas vezes é intragável na beira do campo, ninguém consegue concordar com ele. Eu concordo com a parte que ele fala, que se fosse o Abel que tivesse invadido o campo do jeito que o Zubeldia invadiu, não ia ter tido 1 minuto de pauta nos programas, não. Não ia ter. Ia ter 2 dias. Mas o Zubeldia já repercute bastante o comportamento. Mas o Zubeldia é criticado, não é que não. Eu só acho que o erro não justifica o outro. Exato. O erro do Zubeldia não justifica o erro do Abel. E a agressividade com que, pelo menos foi o que foi relatado na súmula, Imagina a agressividade com que o Abel trata o Zubeldia estava muito... assistente. O Zubeldia estava light e a gente até cogitou que o Zubeldia tinha ficado light por causa do problema cardíaco. Uhum. Esse lance ele passou... Por que ele foi expulso? Porque fora da imagem ele tinha invadido o campo já. A bola estava do outro lado, teve uma suposta falta no Martinelli, ele reclamou da falta porque ele achou que foi pênalti, mas a falta foi fora da área e ele reclamou dentro do campo. O árbitro, informado que o Zubeldia tinha entrado no campo, foi até o Zubeldia e deu cartão vermelho. O Zubeldia não se conformou e entrou no campo de novo, numa postura extremamente agressiva. Errou, é para ir para julgamento, não vai pegar... É para ir para julgamento, se o Fluminense classificar para a final, vai ficar fora dos 2 jogos da final no banco de reservas. Ele está fora da semifinal contra o Vasco no domingo. Né? É um jogo. É um jogo único. É. Ele fica fora do jogo da semifinal contra o Vasco e fora do jogo da final contra o Flamengo, provavelmente. É o que tem que acontecer. Mas tem Campeonato Carioca, o resto da posição é só no ano que vem, que a gente não sabe nem se ele vai estar no Fluminense. O erro do Zubeldia não justifica o erro do Abel. É uma coisa meio natural, né? Porque o Abel é um personagem maior no futebol brasileiro. É um cara que tá há mais tempo, tem mais títulos. As coisas que ele faz têm mais repercussão, né? Como se uma coisa feita pelo Neymar vai ter uma repercussão. Perfeito, uma coisa feita por um camisa 10 de um time da Série B vai ter outra. Sim, o Palmeiras está protagonizando os títulos também, as disputas, né? Então... Por isso que eu digo, ele tem razão, mas não justifica. Mas que nesta parte eu concordo com ele, eu concordo. É natural? É natural. Mas o que ele falou é verdade. Só que a gente tem essa dificuldade de concordar com ele porque ele realmente é intragável na beira do campo. Mas é que eu acho que o Zubeldia foi bastante criticado ali. Não no nível do que o Abel é. Pra mim, pelo menos. Né? O Zubeldia é quase violento, né? O comportamento dele é uma coisa que parece que a qualquer momento... Quantas manchetes, quantos minutos de programa a gente viu essa discussão do caso do Zubeldia? Vamos ser sinceros aqui. Mas acho que tem muito a ver com o que o Pedro tá falando, né? Sobre como os personagens são tratados, e por né? isso que o Abel fala, o que o Abel fala tem razão. Eu não tô discordando de nada de vocês. Só que o que o Abel falou é verdade.
Enfim, ô Latifi, chega nessa prosa aqui com a gente. E o Palmeiras, será que tá chateado com esse comportamento do Abel? O Palmeiras não costuma ficar muito chateado com o Abel, né? Mas é ruim, né? Você ter seu treinador expulso de uma forma totalmente desnecessária, perdê-lo por mais uma partida. Não vai levar nem uma bronquinha ali da tia Leila, não? Lu, a gente sabe que a relação da diretoria do Palmeiras com o Abel é muito positiva, né? Até por parte da torcida existe críticas em cima da direção por ser muito permissiva com o Abel, mesmo com a falta de resultados. Mas o Abel, ele tem dito e o Palmeiras tem aceitado o discurso que melhorou desde que ele... Teve uma época que ele estava sendo muito expulso, né, desfalcando o Palmeiras, e ele prometeu que ia melhorar, teve uma melhora, e aí agora esse episódio também por conta do... Ontem o Palmeiras ele começou muito bem e depois se desestruturou em campo, né? Então esse nervosismo no final do jogo foi muito pelo que o Palmeiras fez em campo, teve chance de matar o jogo inúmeras vezes, inúmeros contra-ataques, e a tal da eficácia que o próprio Abel gosta tanto de falar, de novo, foi problema no segundo tempo, mesmo depois de abrir 2-0 com 12 minutos de jogo. Ô, PVC, não vai tomar nenhuma multinha, não vai tomar nenhuma bronca? Pode acontecer alguma coisa? Pelo que eu conheço de Palmeiras e de apuração também, não vai tomar multa. Ele vai tomar um conselho. Vai Conselho. Como que é o conselho da Leila pro Abel, hein, Danilo? Não vou imitar, não. Não, no dia... Tá mais calma. Não, é Tá que mais calma. Abel. Você está mais calmo. Eu acho que ela delega pro Anderson e o Anderson vai falar, Abel, cara, a gente precisa de você. E o Anderson delega pra Leila. Aí, ó. Não, o Anderson é... O Homem-Aranha, a figurinha do Homem-Aranha, um apontando pro outro. Eu já falei muitas Vai vezes... você. Eu já falei muitas vezes que o Anderson Barros tem uma importância no Palmeiras. As pessoas criticam, cornetam, querem que ele vá embora. Uma hora ele vai embora mesmo. Mas ele é muito algodão entre os cristais. Ele é o cara que entra no vestiário e soluciona problemas sem chamar atenção. E é isso que ele vai fazer. Vai falar, Abel, o jogo tinha acabado. O jogo tinha acabado, você está fora do próximo jogo. Jogo contra o Vasco em São Januário, você está fora do jogo. Calma. Tinha acabado o jogo, já vencido a partida. Vai pro vestiário. Toma um copo d'água, com açúcar. E depois... E você podia falar com ele, assim. Com quem? Com o Abel? Assim, Opa. foi bom. O seu sotaque português. Eu posso falar com o Gustavo, porque eu tenho... Te veio quando eu devia estar te... Aqui não gosto quando eu falo dessa maneira, mas com o meu avô falava sempre assim, pá. O que é que tu queres que eu faça? Vem para a faixa central e depois que sai o Vitor Roque, ele vira centroavante. Centroavante mesmo. Eu não gosto de dizer que ele é falso centroavante, porque ele jogou de centroavante. Ele era o homem mais infiltrado do ataque. Chegou um momento que era Alan, o Arias na esquerda, né, e o Ramon Sosa. Alan, Arias e Ramon Sosa. E o Maurício na frente de centroavante. Tinha até movimentação, mas era o centroavante. Falando da prancheta, sem querer roubar a prancheta do PVC, mas uma coisa que... Não, hoje a prancheta é outra. Tá, mas uma coisa que me assusta vendo o jogo do Palmeiras é quando o Andréas ou o Marlon, ou às vezes os dois ao mesmo tempo, sobem para tentar roubar a bola na intermediária do adversário. Então, ontem no caso do Fluminense, e o Andréas não rouba essa bola logo no primeiro e com um rombo atrás deles. E aí você vê o Palmeiras inteiro correndo para trás para tentar consertar. Então o Palmeiras tem essa marcação alta, especialmente normalmente nos 20 primeiros minutos, que foi o que aconteceu ontem no primeiro tempo. E depois, quando o Andréas dá o primeiro combate, às vezes ele dá o primeiro combate meio fofo. O Marlon é a mesma coisa. É a história que a gente fala que falta cinco. Então, isso é pelas características que eles têm e você não ter um primeiro volantão ali. E o Abel sabe disso, né? Tanto sabe que ele fala, o Vitor Roque tem que voltar para marcar, o Flaco Lopes tem que voltar para marcar. Ontem, numa hora que o Fluminense começou a dar uma pressão do caramba, tava o Vitor Roque na frente da área, marcando, junto. Não é que tava acompanhando lá, não, ele tava aqui, posicionado que nem zagueiro, na frente ali. O time do Palmeiras marcando assim, dava pra ver as linhas certinhas e o Vitor Roque compondo, ou seja, aquilo ali estava sendo treinado mesmo pro Vitor Roque marcar e voltar. Então eu acho que isso é algo que faz o Palmeiras ficar exposto em determinado momento e faz do Carlos Miguel ter trabalhado até bastante, né? Eu acho até que o Fábio também trabalhou legal, fez 2, 3 boas defesas. A bola foi na Flu trave. também cometeu suas falhas defensivas, né? E aí teve o pênalti também. Teve gente que achou que foi, teve gente que achou que não o Flu foi. errou muito lá atrás do passe, né? Ele errava lá atrás e o Palmeiras já aproveitava. A bola do Martinelli no pé do Andrés Pereira. Exatamente. Você achou que foi pênalti, Pedro? Foi pênalti, tem o toque, ele dribla e sofre o toque, sim. Acho que dava pra tentar continuar em pé no lance.
tentar fazer o gol, mas teve o toque. Pra mim foi pênalti indiscutível. Pra vocês também? Pra mim, eu falei ontem no fim de papo, é o pênalti a lá Arrascaeta. Ele sente o toque E deu uma se valorizada. joga. Daria pra, É suficiente? eu O acho toque que daria é pra ele suficiente pra continuar, ser mas pênalti? é só ele sabe ali na hora. Eu achei pênalti, achei que a perna do Fábio pega a perna do Vitor Roque. Não, o toque tem. É. Agora, se é suficiente pra derrubar ou se ele dá uma valorizada, acho que Eu tá acho- mais nesse ponto a O discussão. ponto é que se ele não cai, ele não alcança mais a bola. Então, por isso, ele se atira um pouco o Arrascaeta, pode até ser. Mas ele tem o toque. Se ele pega a perna com perna, e ele tenta chegar, e o árbitro não dá o pênalti, ele não alcança mais a bola, porque a bola vai escapar E para não linha de alcança fundo. por causa do toque. Por causa do toque. Exatamente. E outra, às vezes a galera relativiza também a importância desse toque, ainda que leve em alta velocidade. É o cara que tá correndo, qualquer toquinho pode derrubar. Eu olhando, acho que talvez ele poderia ter tentado, mas se ele falar, não, me desequilibrou, dá pra acreditar, porque o cara tá em alta velocidade, gente. Povo do chat, o que vocês acharam aí? Foi pênalti, não foi pênalti, discutível, interpretativo, enfim, vão palpitando por aí. Agora o Palmeiras volta suas atenções para o fim de semana, para o jogo contra o São Paulo pela semifinal do Campeonato Paulista, depois de ter usado o seu time titular e pensando também numa eventual final, se terá o Allianz Parque. Ô, Latifi, o gramado do Allianz Parque tá avançando, a gente tá acompanhando, igual a recuperação do Paulinho, né? A gente vai atualizando a cada dia, e a recuperação do gramado do Allianz. Dá pra ficar um pouco otimista pensando numa eventual final? Obviamente tem um jogo super difícil antes disso. Pois é, Lu, a torcida do Palmeiras que quer contar com o Allianz Parque em um eventual final, né? Vale lembrar que o Palmeiras joga ainda com o São Paulo na semifinal, só que da mesma forma que o São Paulo já se programou para jogar no Brinco de Ouro, uma possível final, o Palmeiras também está se programando para poder voltar à sua casa. Só que tudo isso depende de São Pedro, Lu. Porque se chover nesses próximos dias, se tiver tempestades fortes em São Paulo, o gramado talvez não fique pronto. O Palmeiras recebeu a informação que 95% do sintético já foi instalado, né, o novo sintético do Allianz Parque. E aí o que falta? O gramado precisa ficar um pouco seco para receber os compostos, né, a areia e a cortiça. Depois disso vai passar pelo nivelamento do gramado, e tem uma dificuldade maior. Por ser sintético, se fosse uma grama natural, era só passar uma máquina cortando e conseguiria resolver isso, mas é um trabalho mais minucioso. E depois que ele tiver todo completo, a obra finalizada, ele vai passar pelos testes da FIFA. No ano passado, isso já aconteceu e os testes duraram 8 horas. Então, para vocês verem como não é algo simples. Existe um otimismo muito grande da Soccer Grass, a empresa que está fazendo a obra no gramado, de entregar para uma eventual final. Mas, por enquanto, não tem todo mundo falando abertamente sobre isso. A W Torre e o Palmeiras, por exemplo, evitam dar um prazo para essa obra ser finalizada. E aí, será que é possível ou é estar muito otimista? Eu acabei de receber, mandei pro Lucena, um vídeo de agora do Allianz Parque, de como que tá lá pra gente ver. Acabei, mas nesse minuto mesmo. E mandei, não sei se dá tempo de colocar, mas se der. Cena está preparando lá, daqui Boa, a pouco a muito gente coloca no ar. O ponto Claro, é- claro que seria, né, um grande reforço pro Palmeiras, embora o time esteja indo muito bem em Barueri. Mas a torcida não. Ontem tinha 10 mil pessoas em Barueri. Mas numa final vai, né? Na final vai, contra o São Mas- Paulo vai. Domingo vai. Quer dizer, que a coisa que eu falo assim, com todo respeito, quando que você fala, todo respeito é quando você fala, é uma coisa que depois não Que é tem. desprovida de qualquer tipo de Cara, respeito na sequência. Cara, só fala que é a mesma coisa ir pra Barueri que pra Itaquera, quem não foi nem pra Barueri nem pra Itaquera. Com todo, Exatamente. Com todo o respeito. com todo o respeito. Cara, quando você foi visto pela última vez em Itaquera ou em Barueri? Então, aí a gente tem condição de falar. Você pega o metrô na Barra Funda, em 35 minutos você tá em Itaquera. Aí você tem 1 quilômetro para subir. Barueri, se você vai de carro, você não para o carro. Se você parar o carro, para no estacionamento. Se você for de trem, você vai andar 1 quilômetro também, mas você tem que pegar o outro trem, sair pelo metrô, você vai se pegar a linha amarela,
até a E marginal. se o juiz dá muito acréscimo que nem ontem, você pega o trem fechado. Exato, pega o trem fechado. Então, cara, só tá dizendo que é a mesma coisa. Ah, por que a torcida do Corinthians vai pra Ó, se Itaquera, for do de Palmeiras carro não vai em pra pedágio, Barueri? o Luciano já me falou, e o preço do estacionamento é um absurdo também. Absurdo. E não, e o Florianinha é 150 50 O estádio melhorou É. muito, a gente tem que falar Sim. a verdade. A Leila lá reformou, o estádio melhorou muito, tá melhor. O Latifi não trabalhava na época que eu trabalhava no Barueri. Não, em pra 2012. trabalhar era difícil, porque o sinal de Mas você internet lembra, mas não pegava de como jeito era o nenhum. teto lá em cima, aquele lugar que a gente Não, cobria jogo, ficava muito chovia, longe. Pra ver o ventava. jogador ficava pequenininho. Você via, hoje em dia já tá bem melhor. Tudo bem, o estádio melhorou Tá muito. melhor. Mas chegar lá é difícil pra caramba. Estacionar é ruim, voltar é ruim. Então quem minimiza essa questão é porque nunca foi pra Não, Barueri. eu só vejo a torcida. Tinha 21, o que a gente falou ontem. Conseguiram matar o Brasileirão nessas 4 primeiras rodadas, né? É só você ver. Palmeiras e Capivariano em Barueri, 21 mil pessoas. Palmeiras e Fluminense em Barueri, 10 mil pessoas. Cara, não tem cabimento. Você dizer, a torcida está dizendo que nesse momento o estadual é mais importante. Não, está dizendo que em Barueri às 8h30 da noite eu chego no sábado e depois ainda consigo ir para uma Sem balada contar que qualquer. ontem choveu pra caramba em São Paulo. Tem muita coisa envolvida. É Allianz Parque. Agora, a W Torre, o Palmeiras não querem se comprometer com a data. A data, eu falei 18, é 15 de maio. Dia 14 tem Luan Santana, dia 15 tem Palmeiras e Mirassol. Dá pra fazer Palmeiras e Mirassol. Se não chover, como disse o Latifi, 15 de maio é seguro que vai ter É um 15 jogo. de março, né? Você 15 falou. de março, perdão. 15 de março, perdão. Palmeiras e Mirassol. Mesmo com o show na véspera, vai ter Palmeiras e Mirassol lá. Mas ninguém vai dizer isso por quê? Porque pode ter um março absolutamente chuvoso que atrapalhe tudo. 8 de março não está descartado. Se a final for Palmeiras e Corinthians, segundo jogo no Allianz Parque, não está descartado. Mas vai ser uma operação de guerra para fazer o segundo jogo no Allianz Parque. E ninguém vai se comprometer por um outro motivo com 8 de março. Porque o Palmeiras não está na final. Ninguém Sim. vai falar sobre a final. O Palmeiras não vai falar sobre a final. E a W Torre não vai falar sobre a final enquanto não houver Palmeiras na final. O Palmeiras está Evidente. na semifinal. Evidentemente. Galera, aí pra você dá certo, né? Ficar falando antes, depois que passar aí das semifinais, né? Dá pra falar, né? Do estádio, mas eu acho que vai ser. É bom que seja no Allianz Parque, mas aparentemente já finalizou 95% da grama sintética, antecipando a entrega ao menos uma semana. Previsão está liberado para a possível decisão do Paulista. Mas o Palmeiras vai estar nessa final, porque o Palmeiras é um time muito forte e eu acho que vai ser final de novo, né? Pensou? Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians. Corinthians que enfrenta aí o Novo Horizontino, né? Desculpa aí, pessoal, um pouquinho de sono. E passada a desmontagem da estrutura do show de Bad Bunny, né? No Allianz Parque. A Soccer Glass, responsável pela manutenção do gramado sintético do estádio, avançou o processo de troca do equipamento e trabalha para tentar entregar a casa do Palmeiras antes de um eventual final do Paulista. O Alviverde disputa a semifinal do estadual às 8h30, horário de Brasília, no domingo. Confronto único contra o São Paulo, um clássico, na Arena Crefisa Barueri. As finais serão no dia 4 e 8 de março. Palmeiras passando pelo São Paulo, provavelmente vai pegar o Corinthians ou o Novo Horizontino, que ambos que vier pedreira, né? Todos dois. O Novo Horizontino também é equipe que se agitou muito, ganhou pro Santos. Não é uma equipe bobinha, então vai ser um jogo difícil. Nos últimos 2 dias, a administradora adicionou 15 técnicos treinados para conseguir viabilizar a instalação em maior velocidade e avançou em 2 etapas. Finalizou a colocação do shock pad, a camada de amortecimento do campo, e tem 95% da grama sintética instalada. Esse serviço, segundo apurou a reportagem, em trâmites normais de operação, levaria de 10 a 15 dias para ser finalizado. Com o avanço além do previsto, inicialmente o cronograma há uma previsão de entrega do campo de pelo menos até o primeiro fim de semana de março. Caso as chuvas também não atrapalhem, né?
E isso conta muito, né? Gramado sintético ali tá colando aí, chuva aí, tem que parar a operação. E aí atrapalha um pouco. Mas vai dar tudo certo. Palmeiras jogar na sua casa aí novamente, né? O acesso é melhor, tudo é melhor. E neste período, né? Não há novos shows previstos no estádio. Os próximos estão marcados para o dia 13 e 14 de março, no caso de Luan Santana, e 28 de março do Gilberto Gil. Né? A Leila Pereira fazendo a grana dela, né? Alugando o seu estádio para show. Então, que o estádio, não da Leila, perdão, né? Da W Torre. Os caras ganham dinheiro com isso também, né? Porque tem jogo, mas não é também sempre. Às vezes é quarta, às vezes é domingo. E só quem joga nesse estádio aí é o Palmeiras. E ganhar uma grana por fora, né? É porque os caras bebem disso aí. Provavelmente eu acho que até tempo de show deve ganhar até mais do que jogo, né? Porque o show desses caras aí é muito caro, mano. Show do Luan Santana mesmo, Maria, o ingresso deve ser 20, 30 vezes mais caro que de um jogo de futebol. Absurdo. Mas enfim, né? Os caras bebem disso, todo mundo tem que ganhar e vida que segue. Beleza? Gostei da análise do Lavieri aí. Lavieri sempre sendo cirúrgico. O Abel também tem que se manter mais calmo. O time tinha ganhado e isso acaba prejudicando realmente o Palmeiras, que vai ficar sem treinador no próximo jogo. Enfim. Agora comenta aqui suas opiniões nos comentários. O que é que vocês acharam dessa análise aí do Lavieri e do PVC também. Gostei muito. Os caras sempre sendo sinceros e cirúrgicos na análise aí. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo, pessoal.